Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nekoshi, o blog português de anime, mangá e cultura japonesa que podem escolher entre ler e ouvir. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar já o vosso like e de se inscreverem no canal. Hoje iremos fazer um anime versus mangá de Ao no Exorcist, também conhecido por Blue Exorcist. Vamos começar pela sinopse. Criado pelo padre Fujimoto, um poderoso exorcista, Okumura-rin é um jovem adolescente que nunca conheceu o seu verdadeiro pai. Um dia, uma séria discussão com o padre Fujimoto levaria a tomar conhecimento de um terrível segredo. O sangue de Satã, o senhor dos demónios, corre nas suas veias. Rin jura combater Satã, mas para tanto vê-se forçado a entrar na misteriosa Academia da Verdadeira Cruz e tornar-se ele próprio um exorcista. Os géneros deste anime são ação, fantasia, shonen e sobrenatural. Falando agora um pouco da história. Ao no Exorcist tem uma história muito bem construída, que vai ficando cada vez mais interessante à medida que se avança no mangá. Algo que gosto muito nesta história é que é muito visível o desenvolvimento de todas as personagens. À medida que a história avança, as personagens começam a aprender com os seus erros e a descobrir-se. Do mesmo modo, muitas das personagens acabam por nos surpreender, revelando um lado de si que ninguém imaginava que existisse. Não considero que Ao no Exorcist tenha personagens do género pãozinho sem sal. Todas elas, mesmo que sejam fracas no começo ou que tenham falta de autoconfiança e autoestima, acabam por aprender e a descobrir o seu lado mais forte e confiante. O que é fantástico de ver. Acabamos por nos agarrar às personagens e a desenvolver um carinho especial por elas. Outro aspecto que também me agrada muito no mangá é que há um excelente equilíbrio entre ação, comédia, drama e romance. Pessoalmente, gosto de uma história que tenha sempre um bocadinho de romance, nem que seja o suficiente para shippar alguns casais. E Ao no Exorcist consegue fazer um balanço muito bom do seu conteúdo, de forma a que a história não gira em torno de relações amorosas, mas que consegue inserir partes mais românticas de modo mais leve, não enjoativo e até mesmo engraçado. Depois de um arco cheio de ação e drama, há sempre alguns capítulos para relaxar e para desenvolver o relacionamento entre as personagens. Esta é uma fórmula de construção de história que pessoalmente me agrada muito. Falando agora especificamente do mangá. Algo que gosto muito no mangá de Ao no Exorcist é que é um shonen muito bem equilibrado, sem partes seca e que no final de cada capítulo dá sempre vontade de ler o próximo. É impossível parar de ler. Os desenhos e a ambientação também são muito bem feitos e a autora ainda consegue melhorar isso com o desenvolvimento da história. A autora, Kazue Kato, fez um trabalho excepcional ao longo do primeiro capítulo que ajuda a criar empatia com os personagens e que nos deixa a chorar baba e ranho. Só no primeiro capítulo, ela mostra a sua fantástica habilidade de criar uma história equilibrada. Bem, passando agora ao anime. Quando a primeira temporada saiu em 2011, começou muito bem. A história era interessante, o design das personagens também era bom e a animação também estava, de uma forma geral, bem animada e bem fluida. Porém, cometeram um grande erro nesta primeira temporada, que foi tentar dar-lhe um final fechado. Ao comparar a primeira temporada do anime e o mangá, é possível ver que metade do anime foi inventado. Ou seja, criaram uma história que abordava um tema para o qual já estavam a ser dadas algumas dicas no mangá e criaram um arco inventado para terminar a história de uma forma mais ou menos fechada. Não considero que isto seja um problema. Uma adaptação de uma obra é isso mesmo, uma adaptação. Um anime não tem de ser a cópia do seu original. Porém, confesso que considerei este arco final que foi inventado não tão interessante quanto isso. Não foi mau, mas penso que a história poderia ter sido mais interessante se seguissem a história original, mesmo que o final fosse aberto. Neste último arco, houve algo que não criou tanto impacto e que não deixou tão ansiosa para ver o próximo episódio como no começo. Mas isto não foi a única razão que me leva a considerar o mangá muito melhor do que o anime. O principal problema é o que vem a seguir, uma segunda temporada. Ora, a primeira temporada foi criada de modo a ter um final relativamente fechado. Com este final,
fazer uma segunda temporada baseada na história original não faz sentido nenhum, porque no final da primeira temporada descobre-se algo que influencia muito a história, mas que ainda não aconteceu no mangá naquele ponto. Ou seja, quando se começa a ver a segunda temporada do anime sem ter lido o mangá, uma pessoa fica totalmente confusa, porque não faz sentido nenhum. Devo dizer que gostei bastante da segunda temporada, foi bem animada, estava dinâmica e fazia o que é suposto um anime interessante fazer, deixar-nos colados ao ecrã. Contudo, só quem leu o mangá é que pôde apreciar verdadeiramente esta temporada, porque a passagem da primeira para a segunda não fez sentido absolutamente nenhum. Para além de não terem feito nenhuma espécie de remake nem enquadramento da parte anterior da história que nos desse um melhor entendimento daquilo que estava a acontecer. Para concluir, basicamente a animação de Ao no Exorcist não é má. Porém, houve uma falha na previsão do sucesso da obra que acabou por afetar negativamente esta adaptação. Como tal, recomendo a verem o anime somente após o mangá. É exatamente devido a este problema que o mangá é muito mais recomendável. Para além disso, na segunda temporada de Ao no Exorcist, algumas cenas foram cortadas. Essas cenas não eram cruciais, mas acho que ajudavam a dar uma melhor compreensão da história. Por estes motivos, considero que o mangá é muito melhor do que o anime, e como tal mais recomendável. E é tudo por hoje. Não se esqueçam de comentar, deixar o vosso like e de se inscreverem no canal. Leiam este e mais conteúdo em nekoshi.pt. Matanya!